When his false teaching went forth, Quando o seu falso ensinamento saiu, the true word went to meet him. a verdadeira palavra saiu para encontrá-lo. That's the reason we had an Irenaeus and a Polycarp and those fellows. Essa é a razão pela qual tivemos um Irineu e um Policarpo e aqueles companheiros. Saint Martin. São Martim. When that Antichrist was riding with his false teachings, Quando aquele anticristo estava cavalgando com seu falso ensinamento, God sent his teaching out, Deus enviou o seu ensinamento, the word, the line of the tribe of Judah. a palavra, o leão da tribo de Judá. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai eterno, pedimos que sua manifestação nesta hora final seja revelada ao corpo de crentes de nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Paternidade e filiação. Bem, eu creio que vamos ter paciência. Estou com muita folha aqui, mas vou ler salteado alguns parágrafos sobre paternidade e filiação. Se vocês notam o versículo lido, São João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Provando sua palavra, pregada no dia 26 de abril de 1965, em Los Angeles, Califórnia, 26/4/65. O parágrafo é o 131. Do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus, ele era Deus Pai, então ele se tornou Deus Filho. Agora,
Ele é Deus Espírito Santo. Para colocar os pingos direitinho, nos i, como disse, você vai ver estas 3 dispensações: a dispensação da lei, da graça e da revelação. Poderíamos passar pela dispensação da igreja, que foi o Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes para estar na igreja até o tempo do Espírito Santo se manifestar em carne outra vez. Então, eu vou repetir, tem hora que a gente passa por cima das coisas. Ele era Deus Pai. Então ele se tornou Deus Filho. Que diferença tem, se você nota a revelação, o que no Velho Testamento, como pai, ele fez, como filho, ele continuou fazendo, e como Espírito Santo, ele está revelando o que durante todo este tempo não soubemos. Por isso, agora quando? Neste ato. Que ato? Quando Deus veio no Monte Pôr do Sol, como juiz, manifestado, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo se encontra numa única pessoa da divindade. Por isso, quando você diz que eu creio num Deus, você pode falar Pai, Filho e Espírito Santo, que você sabe que é um Deus só. Não são 2, muito menos 3. É um só. Então ele diz, ele era Deus Pai, então ele se tornou Deus Filho. Quer dizer, o mesmo Deus Pai se tornou Deus Filho. Como ele se tornou Deus Filho? Ele veio numa carne. Eu quero fazer uma ligação disso daqui com o que o irmão Brana mostra a mensagem, o julgamento, parágrafo 78, pregado em 19 de abril de 1964, Tampa, Flórida. É o Filho de Deus personificado em sua igreja como Filho do Homem. Isto tem que cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. Eu chamo a atenção do tribunal. Vejam bem aquilo, Filho do Homem, como Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, é o mesmo Deus. 3 atributos diferentes do mesmo Deus. Agora, este é filho de Davi, o filho do homem revelou então como um profeta. Filho de Davi revela-se como rei. E agora, o Filho de Deus, para a era da igreja, que foi as 7 eras da igreja, Filho de Deus. Como? Deus não é homem. Deus é um... Espírito. Vocês estão com medo? Deus não é homem. Deus é um... Agora, isso daqui é importante. E o Espírito do Filho é o Espírito Santo. Isso é para provar que é um só. Como o irmão Brana diz, ele não é um como o seu dedo, mas não tem jeito de você fazer dele 2. Ele é um porque o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho, está dentro do Filho. E o Espírito Santo é quem? É o Pai. Senão Jesus teria 2 pais. Porque ele diz que o pai dele é Deus, e a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo.
Então Deus Pai, Deus o Espírito Santo é a mesma coisa, é o mesmo Deus. O Deus Filho é a manifestação deste Deus Pai, Deus Espírito Santo, que não é visto. Você só pode vê-lo em Jesus. Aí está a única pessoa da divindade. Isso aí está mostrando paternidade e filiação, pai e filho. Isso faz uma unidade, não uma dualidade de Deus e seu Filho, como sendo dois. Não, isso faz uma unidade, Deus em seu Filho. Deus em seu Filho faz uma unidade, é o Espírito num corpo. Então, o Espírito do Filho é o Espírito Santo. Amém? O qual está revelando a era da igreja. Mas prometeu aqui nos últimos dias que o Filho do Homem seria revelado. Outra vez. Ele seria revelado neste último dia. É aqui que vamos encontrar esta paternidade e filiação. Eu tenho vários papéis, até eu mesmo vou ficar me tropeçando nos papéis aqui. Cristo, mistério de Deus revelado. Só para trazer mais perto o que está dentro do ser humano e o que estava dentro de Deus. Deus tinha algo dentro dele, tinha que se manifestar. Ele era sozinho. Não tinha anjos, não tinha arcanjos, não tinha querubins, não tinha serafins, não tinha homem, não tinha ninguém. Ele era Elohim, sozinho, existente de si mesmo. Mas dentro dele existia o desejo de expressar-se como filho, de manifestar uma filiação. Hoje você tem dificuldade porque se faz duas pessoas. Eu e meu filho faço duas pessoas. Por quê? Porque eu sou carne e o meu filho é carne. Deus e seu filho não faz duas pessoas. Por quê? Porque Deus é espírito e o filho é carne. Deus, espírito, habitando naquela carne, então faz a única pessoa da divindade. Por isso a Bíblia diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, aquilo que não pode ser visto, você olha no Filho, está ali. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, não tem o Filho uma imagem e o Deus invisível outra. Não. O Filho é a imagem do Deus invisível. Cristo, mistério de Deus revelado. O parágrafo é 143. Essa é a tradução de Goiânia, 28 de julho de 1963. Jeffersonville, Indiana, 143. Porém, o que ele queria fazer? Ele amava a paternidade. Vocês não vão assustar, não. Mas o homem faz de tudo para ter um filho homem. Há muitas tentativas que o homem vai. A mulher até já estava querendo parar. Mas o homem tem algo dentro dele. Não vai ter uma semente de homem nos meus lombos? A filiação ligada como Deus, não a uma menina, não desprezando a parte feminina, mas isso é algo que está no homem. Isso está no homem. Eu conheço homens desse jeito, que lutam para ter um filho. Quando não tem jeito mais, para. Quantos filhos? 4 filhas, 5 filhas. Se tivesse um homem, quantos filhos?
5. 4 mulheres e 1 homem. Seria fácil. Mas como não tem um filho homem, desde o Velho Testamento, vocês lembram de Ana? Orou a Deus como uma bêbada, como uma embriagada. Senhor Jeová, dá-me um filho. Leia 1 Samuel. Dá-me um filho, varão, que eu te darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Dá-me um filho. Ela queria dar aquele filho para Deus. Pastor, mas por que não pode dar uma filha para Deus? Você entrega a filha para Deus como o irmão Brano entregou Rebeca, correndo atrás de rock and roll, querendo estudar a música rock and roll. Aí você entrega a Rebeca para Deus. Mas Ana queria um filho para libertar Israel, e tinha que ser homem. O libertador era um homem. A juíza podia ser uma Débora, mas o libertador tinha que ser um homem, porque o libertador estava ligado a Cristo. Moisés, um tipo de Cristo. José, um tipo de Cristo. E você vê um patriarca como Jacó tendo filhos que formou as tribos de Israel. Um homem tendo filhos em seu lombo, mas quando ele tem apenas mulher, uma filha mulher, ele parece que não completou ainda. Querida, vamos ter mais um bebê, mas aquilo está dentro dele, é um homem. Aí vai fazer o exame, mulher. Tudo bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo, mas lá dentro está um homem, lá dentro do homem. A mulher gosta de ter uma menina, isso é dela, é da mulher. Se tiver um menino ou menina, tanto faz, mas a mulher quer ter uma menina também. Então, quando o primeiro filho vem um homem, o homem então se alegra, porque já tive um filho homem. Agora, a hora que quiser vir uma mulher, Deus sabe. Mas quando vem uma filha mulher, não é agora quando quiser vir um filho homem. O desejo fica ali, sempre martelando, porque deseja ter um filho homem. Eu estou falando agora com vários homens, tanto aqui como na internet, que têm filhas. Está faltando um filho. E isso está no homem ter o masculino e o feminino. Isso está no homem, é na semente do homem que está o ter masculino e feminino, está nele. Ele deseja saber disso. E Deus estava nele em ser filho. O ter um filho era Deus se tornar carne, era Deus deixar sua glória se esvaziar e descer e ser como um de nós. E se Deus fez isto, sabe por quê? Ele, diz o irmão Brana, os céus e a terra se abraçaram. Foi Deus, a paternidade, descendo a filiação, sendo o único. Como não pode, já disse, eu e meu filho somos 2. Mas Deus e seu filho não são 2. Deus e seu filho são 1. Amém?
Esta é a verdadeira unidade de Deus. Por isso não existe 3 lá no céu. Isso veio para nós da Igreja Católica, nós herdamos isso da Igreja Católica, e a Igreja Pentecostal perdeu isto lá na segunda era da Igreja. Na terceira, a Igreja Católica tomou conta, quer dizer, desde o ano 300 até agora, no século XIX, século XX, quando Deus começou a trazer a revelação, a restauração, a reforma, para que o povo pudesse, depois de tudo isso, ver a perfeição da deidade, da unidade de Deus, para que os homens pudessem ver o que Deus era, não 2 nem 3. E sempre na Bíblia está Pai, Filho e Espírito Santo. E a cabeça das pessoas, nós fomos ensinados pela Igreja Católica, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, um velho, Deus Filho, um de cabelo preto, e Deus Espírito Santo, uma pombinha. Isso foi ensinado pela Igreja Católica. Até que viesse um profeta para poder ensinar para nós que o Deus Pai não é velho. E que a pomba era apenas um símbolo do Espírito Santo. Porque como você não pode ver o Espírito Santo, manifestou em um símbolo, numa pomba, numa ave, a ave mais limpa. E quando essa ave mais limpa desceu no Rio Jordão e pousou sobre o cordeiro, que é o animal mais manso da terra. Era a pomba unindo a natureza da pomba com a do cordeiro. Isso não vai mudar. Quando Deus desce do céu para unir com a sua igreja, está descendo a natureza da pomba limpa para unir com a natureza do cordeiro. Eu e vocês temos que ser cordeiros, não lobos, cordeiros, não bodes, para que o Espírito Santo possa descer e pousar. João diz: eu vi o Espírito Santo em forma de pomba pousando sobre ele. Agora, se ele fosse um lobo, a pomba alçaria voo. Se fosse um bode, a pomba também iria embora. Mas como ele era o cordeiro, ele foi levado até pela pomba, ele foi levado ao Calvário. Ainda que seus algozes, seus inimigos, que iam matá-lo, mas aquilo tudo foi a pomba, o Espírito Santo, levando o seu corpo, o corpo de Deus, no qual Deus desejava expressar o que estava dentro dele. Eu sou Salvador, mas tem que haver um pecador. Aí o homem pecou lá no princípio. Aí Deus mandou um cordeiro para morrer no lugar do pecador. Mas Deus tinha em si: não pode continuar o animal morrendo pelo homem. Eu tenho que me tornar filho. Eu tenho que descer. Eu tenho que oferecer o meu corpo, que é o meu filho, para a salvação deste que pecou. Isto era Deus unindo com o homem. Isto é céu e terra se unindo. É o que nós podemos notar. Isso, a mensagem do profeta é clara para mostrar Deus para nós desta maneira. Cristo, mistério de Deus revelado. Porém, o que ele queria fazer? Ele amava a paternidade. Ele era um pai. E a única maneira que ele poderia expressar isto era se tornando um filho do homem. Vocês nunca vão pegar o irmão Branham mostrando que Deus era um e o Filho era outro. Mas vocês vão encontrar o irmão Branham mostrando que Deus é Espírito e o Filho é a carne. E o Pai é Espírito. Então o Pai entra naquela carne e aquela carne é que morre, porque o Filho não é eterno. Deus, o Espírito, é o eterno, mas o Filho não é eterno. O Filho teve princípio de dias e fim de vida. Ele começou na manjedoura e terminou no Calvário. Aquele era o Filho. Mas quando ele foi para terminar no Calvário, ele estava mostrando para nós que ele ia
retornar. Deixa eu ler isso aqui outra vez, já que estou nesse assunto. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. São João capítulo 16, verso 24 em diante. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Olha para vocês verem, naquele dia vocês vão pedir em meu nome. E sempre antes ele estava dizendo, vocês pedem e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui ele já está dizendo diferente. Naquele dia, ele já estava mostrando que ia chegar um dia, quando ele retornaria à condição original de Espírito. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Tem hora que você fala, ô Jesus, o Senhor pede ao Pai para me abençoar. Não existe isso mais, irmão. Não existe isso. Você pode ir direto. Deus não tem secretária, nem secretário. Você vai direto a Deus. Não dependemos de mais ninguém intermediar. Nós vamos direto a Deus. Sabe qual que é o mediador? O corpo. Jesus Cristo, o homem, é o corpo, porque foi no corpo que Deus verteu sangue. Ele não podia verter sangue fora do corpo, porque Deus é Espírito. E para verter sangue ele tinha que ter um corpo. Agora ele criou um corpo, verteu sangue, aquele corpo é o mediador. Eu passo por ele, eu sou um corpo pecador. Venho a Cristo, que é um corpo que morreu por mim para salvar-me do pecado, para que eu possa chegar a receber o Espírito Santo, que era e que é o Espírito de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas vou prosseguir aqui, ó. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Escuta, saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Ele estava chegando ao final do ministério. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus saiu do Pai, ele largou o Pai lá num trono e ele saiu e veio aqui na terra. Aí morreu no Calvário, terminou o trabalho, aí Jesus volta e diz, olha, eu estou voltando para ficar com o Pai. Eles pensam que é assim, que o Pai velho lá no céu, aí o Filho veio aqui, fez o trabalho, morreu e volta e assenta ao lado do Pai mais velho. Não, era ele voltando ao Pai, quer dizer, vou voltar à condição original. E quando isso acontecer, vocês vão ter que pedir a mim e eu dizer para vocês, eu rogarei ao Pai por vocês. Eu não vou fazer isso. Eu tenho falado em parábolas para vocês até que esse dia aconteça. E naquele dia, quando vocês pedirem, eu não vou rogar ao Pai, porque vocês sabem que o Pai me ama e me deu todas as coisas. E vocês também são amados pelo Pai. Então, eu deixo o mundo e vou para o Pai, quer dizer, deixo a carne e volto a espírito. Por isso ele tinha que retornar sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ele diz, vou e venho para vós. Ele voltou a espírito para poder vir sobre a igreja no dia de Pentecostes. Quem veio sobre a igreja? Fagulhas de fogo. O que era o Deus do Velho Testamento? Coluna de fogo. Deus repartiu a si mesmo agora e derramou sobre a igreja no dia de Pentecostes, aquelas fagulhas de fogo, língua de fogo, era parte de Deus que estava sendo derramada sobre a igreja. Amém. Aleluia. Agora, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Isso é para mostrar para nós também o que é a deidade. Tem um grande mistério desta divindade. Deus se fazendo carne é um grande mistério. Deus sendo um homem, sendo que Deus é Espírito. Faz o trabalho de homem aqui, morre, verte o sangue, faz o trabalho de filho, mas não foi o outro que me salvou. Não foi o outro que morreu por mim.
Foi Deus, o Filho, o qual antes era Deus, o Pai. Eu vou chegar lá, mais algum parágrafo. Mas ainda no 143, Cristo, mistério de Deus revelado, irmão Branham diz assim: essa é a razão porque Jesus já manteve dizendo, o Filho do Homem, se manteve dizendo, o Filho do Homem. Veja, eles não sabiam do que ele estava falando, muitos deles. Mas agora, vocês entendem? Amém? Estão vendo? Ele desejou expressar a si mesmo. Este era um de seus grandes propósitos tríplices era expressar a si mesmo, identificar a si mesmo com os seres humanos, para revelar a si mesmo em Cristo. Este era um propósito que estava no coração de Deus. Eu quero me identificar com os seres humanos. Identificar é ser igual, ser idêntico ao ser humano. Então o que Deus fez? Deus desceu de espírito e veio e morreu por nós na cruz. Quem foi que te salvou? Foi o Filho ou foi Deus? Olha para vocês verem. Se não é o mesmo, um morreu para me salvar e o outro é salvador, está errado. O Deus que me salvou, o Deus que tornou-se carne, Jeová tornou-se carne, tem parágrafos aqui sobre isso. Jeová tornando-se carne, o Pai vindo à filiação, quer dizer, Deus tornando-se filho para poder morrer. É por isso que o irmão Branham diz, Jeová chorando num amontoado de lixo, Jeová orando e nada acontecendo. Quando ele orava, se possível, passa de mim este cálice. Curou tantos doentes, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes. Mas agora, o cálice não passou, ele orou, não foi respondido. Por quê? Ele era o cálice que ele tinha que beber. E como o homem Jesus dizia Pai, o Pai parecia que está lá no céu, está aqui mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí a pessoa pensa, não, o Pai que está lá no céu, como uma pessoa separada do Filho. Eu digo, não, o Pai que está em mim, eu e o Pai somos um. Era o Pai estando em mim, isto é, hoje é Deus estando em você, até o ponto que você procura viver a vida da palavra de Deus, e eu e meu Pai somos um. O Espírito que está agora, note bem, nós somos diferentes porque eu nasci pelo sexo, você nasceu pelo sexo, então você tem um espírito natural, uma natureza natural aqui da terra. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, a natureza de Jesus era do céu, aquela natureza era do céu, porque ele não nasceu pelo sexo, ele usufruiu da natureza humana, porque ele veio de mulher, então ele teve uma natureza humana, ele chorava, até não disse que ele sorria, mas ele chorava, trabalhava, porque ele era um homem, ele dormia na popa do barco como um homem, mas ao mesmo tempo que ele dormia, alguém o acordava, ele mostrava que ele era Deus. A natureza só obedece a Deus, e ele dizia, vento para, mar aquieta-te. Foi ele quem disse, haja o vento, haja o mar, foi ele. Agora, quando ele se pôs de pé na popa do barco e disse, acalma-te, o vento sabia, o negócio aqui agora é calar, é ele, é o Criador que está falando. A gente tem que ter uma responsabilidade nisso, irmãos, como filiação. Se eu sou filho de Deus, a paternidade cuidou de mim, cuida de mim, mas a filiação lhe merece, lhe dá honras, lhe dá glória.
A filiação. O que faz os pais? Cuida, cria os filhos. Mas a filiação, o que os filhos devem fazer? Amar, obedecer, honrar seus pais. Se nós não sabemos honrar nosso pai, nossa mãe natural, jamais saberíamos honrar nosso pai espiritual. Já foi posto nessa terra dessa maneira para que aprendêssemos no natural a amar um ao outro. Se você não consegue amar seu próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Primeiro você tem que amar seu próximo. Ele faz mal para você e você ainda o ama. Eles arrancavam a barba de Jesus a mão cheia e ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso tem que estar em nós. Paternidade e filiação. Se não somos filhos, então nós não temos sentimento pelo pai. Não é bom isso. Tem hora que a gente vai mexer nas coisas. Não são todo mundo assim. Vamos aprendendo. Não é todo mundo assim. Mas tem aí noticiários que você vê pai matando filhos, filhos matando pai. Originais. E você vai ver nos noticiários, você cria um menino que não tem nada a ver com a sua natureza e ele futuramente acaba se rebelando. Não estou dizendo que você é assim, criado desta forma. Estou dizendo que existe desse jeito. O mundo está tendo isso daí. E esse filho depois fica tão ingrato. Se o filho que sai do meu lombo não me ama, me mata, e o filho que saiu do lombo de um outro, e eu peguei para criar. Eu tenho que saber, pode ser um melhor filho. Ele pode ser melhor do que o dos meus lombos. Ele pode ser. Mas eu também estou arriscado a ter um filho, criar um filho que me prejudique. Se o original, o filho gerado do pai e a mãe, ele já desobedece pai e mãe, se possível, dá até uns tapas no pai e na mãe. Quando ele pega os pais velhinhos, quando é mais novo, ele não arrisca não, porque você não aguenta. Mas depois que pega os pais velhos, aí quer dar uma surra nos velhos. Isso daí o quê? Falta reconhecimento naquela pessoa, naquele filho. Ele não está demonstrando a verdadeira filiação para com aquela paternidade, para com aquele pai. Ele não está mostrando, porque se mostrar, ele ama seu pai. Se você mostra o seu amor, a filiação para com Deus, dizer, eu vim de Deus. Estou andando aqui nesta terra, mas eu vou voltar para Deus. Jesus diz, eu vim de Deus e volto para Deus. O que ele fez na terra? Tudo o que ele fez na terra coincidia com o Pai. Ele apanhou, ele sofreu, arrancaram barba dele a mão cheia, ele perdoou. Isso mostrou, ele mostrou que ele era filho de Deus. Hoje nós temos que mostrar de onde nós viemos, filho de quem nós somos. Depois, de vez em quando, eu mexo. Talvez você pareça ser filho do Lampião, da Maria Bonita. E aí são briguentos, problemáticos. Não, vamos provar que nós somos filhos de Deus. Porque se eu provar que eu sou filho do meu pai no natural, você pensa que o meu pai era boa coisa? O meu pai, no início, para me gerar, ele era um cachaceiro. Não é por isso que eu desonrei meu pai, não. Foi ele que me trouxe, foi um cachaceiro que me trouxe ao mundo. Eu tinha que honrar esse cachaceiro que me trouxe ao mundo. Minha mãe deve ter sofrido um bocado com ele. Mas isso não atrapalhou minha filiação àquela paternidade. Então você tem que notar o que você está fazendo diante de Deus, como um filho, e Deus como seu pai. Estamos lembrando, hoje eles estão comemorando o dia dos pais, mas como o dia das mães é todo dia, e dia dos pais é todo dia. E nos outros dias da semana, o filho vem brigando com pai e mãe. Aí dia de pai, um presentinho. E aquela risadinha que é dentadurinha dele.
Que carinha de chatos, de desobedientes. Tem um dia só. Parece que eles dão graças a Deus que aquele dia passa depressa, para eles começarem a xingar o pai e a mãe outra vez, para poder discutir com ele outra vez. Não tem dia para pai e mãe, não tem dia para Deus. Você deve amar a Deus todo dia, toda hora. Mostre a sua filiação ligada a esta paternidade divina. Eu sou filho de Deus, a minha natureza é igual a com a de Deus. Eu e Deus somos um. Ô, você está doido? Eu não sou um com o diabo. O diabo, diz a Bíblia, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, quando você mesmo, na vida natural, aqui, você começa procurando querer matar, brigar, destruir, isso prova que você é um filho do diabo. Mas se você é um filho de Deus, você luta pelas boas coisas. Alguém está fazendo má coisa para você, e você está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto é, expondo a sua filiação ligada a esta paternidade divina. Amém. Isso estava no coração de Deus. Ser igual aos homens, ser um filho, morrer, sentir dores igual aos homens. Deus Espírito não sente dor, mas quando ele foi um homem ele sentiu dor. Deus Espírito não morre, mas quando Deus foi filho, ele morreu. Era Deus morrendo, era Deus dando sua vida, era Deus me salvando, era Deus vertendo sangue. Por isso nós lemos aqui nas mensagens, eu tenho esses parágrafos aqui, muito mais ainda, para te mostrar cada um, irmão Branham, dizendo: Deus Pai se tornou Deus Filho, e agora Deus Espírito Santo. Você deveria entender que se agora Ele é Deus Espírito Santo, exatamente agora por quê? Agora nessa manifestação final, Deus o Pai na lei, criando, Deus o Filho em Jesus, salvando, Deus o Filho do homem, outra vez, em Brana, revelando, Deus o sétimo anjo, revelando em William Brana. Era Deus se revelando. Agora ele não veio para morrer, assim como o Pai, ele não veio para morrer, ele veio para dar lei, ele veio para dar mandamentos. Você, como Pai, veio para fazer isso. Primeiro, seu desejo é colocar leis, colocar mandamentos, colocar regras dentro do seu lar. Isso é o que Deus veio fazer dentro do seu povo. Ele tomou uma nação judia e colocou leis, regras, dias de guarda. Guardar luas novas, tinha que guardar dia de sábado, porque Deus tinha aquele lar ali entre os judeus. Aí esse mesmo Deus veio e se fez carne e diz assim: eu já estou cansado de vossas luas novas e dias de sábado. Em Jesus ele já não guardou o sábado, porque era Deus o Filho. O mesmo Deus o Pai agora era Deus o Filho. Irmão Branham diz: se tornou Deus o Filho. O mesmo, e agora morre para poder te salvar. O que antes na lei, ele deu uma lei, você vem aqui na lei de Moisés, ele deu uma lei que se você mata, você tem que morrer. Ele deu uma lei aqui. Mas quando ele veio no mundo, em Jesus como filho, Deus como filho, ele não deu essa lei. Ele diz: vocês me matam e eu dou vida. Mudou a coisa. Já não era: se vocês me matam, tem que morrer também. Não, vocês me matam e eu dou vida. Ele diz: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, eu a dou. Ele mesmo diz: eu é quem dou a vida. Não é vocês que vão me matar, eu estou dando a minha vida. Vocês me matam porque eu dou a vida, eu sou Deus. Oh, me fugiu o parágrafo, o versículo eu nem guardei aqui, mas ele estava mostrando, não sei se é o capítulo 5 de São João também, ele estava mostrando isso, que ele é a vida, que ele deu a vida. Aleluia. Deus se expressando, querendo ser um homem, e ele foi um homem. Agora, olha, perguntas e respostas número 2.
tradução de Goiânia, 108. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, Deus é espírito. O homem foi feito à imagem de Deus. Então, o primeiro homem era espírito, certo? Porque Deus é espírito. Aí o homem foi feito à imagem de Deus. Então, o primeiro homem foi espírito. Aí Deus pegou, formou o barro ali e fez do homem essa carne que nós somos. Ele soprou esse homem espírito dentro daquele barro e se tornou um homem. É isso que você é hoje. Hoje você pode ser muito bonitinho, mas morreu, a terra come. Volta para a terra. Você veio da terra, vai voltar para lá. Deus pegou aquele barro lá do início e fez a mim, fez a você. Isso é o corpo, lá no início. Nós viemos de lá. Tem hora que, se você notar, você tem as mesmas ambições, desejos das coisas da sua terra. Você até fala igual à sua terra, a cultura da sua terra. Estou dizendo, do lugar que você nasceu. Você vai encontrar aí os mineiros com a cultura mineira. Você vê os paulistas com a cultura paulista. Você vai ver os outros com as suas culturas. Cada um parece que já é daquela terra. Eles morrem, tem que ficar naquela terra. Você pode ir para longe e compra uma sepultura em Franca. Aí morre lá longe. Olha, ele falou que quando ele morrer, para nós levar ele lá para Franca. E não leva, não. A família leva mesmo. A família fica com medo. Vamos levar. Porque o indivíduo já tem algo, a cultura dele é dali. Ele fala igual aquele povo, ele vive igual aquele povo. Isso é tão bom você ver. E quando você nasce do céu, a sua cultura é celestial. Você pensa igual Deus, você pensa igual os anjos, você pensa igual o céu. É diferente do natural aqui, porque você nasceu de cima, você reconhece Deus como seu pai. Mas se Deus não é seu pai, você é apenas uma criatura vivente nessa terra, e Deus não é o seu pai. Você apenas é uma criatura. Você não veio direto dele. Você não veio pelos genes da palavra, da promessa do dia. Hoje os cristãos que vieram de Deus vêm pela promessa do novo nome, dos 7 trovões, do 7º selo, revelado em William Branham, em carne humana. E agora, se você faz parte dessa esposa de Cristo, hoje você também tem a mesma cultura dessa esposa. Que cultura é essa? É do céu também. É do céu, é comer o livrinho que foi revelado. Tudo que foi revelado, ele não deixa nada para trás. Ele come aquilo, ele aproveita aquilo, come. Você não tem que esbanjar, você tem que comer, tem que ser agradecido a Deus pelo que Deus tem dado de mensagem da Bíblia, de revelação, de luz para você. Ninguém tem isso que você tem. Você deveria ser agradecido. Tem igrejas ricas por aí, mas não tem o Deus que você tem. Mas todo mundo crê no mesmo Deus. Isso é conversa. Você tem que saber o Deus que é seu pai. Você o respeita. Essa Bíblia é Deus. O profeta mostra isso. Quando Deus se fez carne, ele não se fez uma mulher, ele se fez um homem, ele se fez um varão. Deus é um homem, Cristo era homem, revelando Deus em carne, quando Deus estava aqui na terra, e agora, hoje ele é Deus, o Espírito Santo. Vamos repetir esse parágrafo, deixa eu achar aqui agora também, envergonhados dele. 52, em morfe, a palavra em morfe vem do grego, que significa um ator grego que representa muitas cenas, e hoje ele mudou a si mesmo. Em morfe, a palavra vem do grego, que significa um ator grego que representa muitas cenas. Hoje ele é uma coisa e no próximo ato ele é outra coisa. Ele era Deus, o Pai, em um ato, dando a lei. Deus, o Filho, em outro ato. Era ele mesmo, e Deus, o Espírito Santo, neste. Guarda isso.
Deus, o Espírito Santo, neste ato, nos dias da mensagem do sétimo anjo, nos dias da revelação dos 7 trovões, Deus, Espírito Santo, neste ato. Esta palavra faz referência ao presente. Deus, Espírito Santo, neste ato. Escuta aqui. Creio que eu tenho mais alguma coisa, tenho aqui, ó. Religião híbrida. Condenação por representação. 13 de novembro de 1960. 107. Tradução de Goiânia. Como eu sempre citei, David Duplessis, dizendo que Deus não tem nenhum neto. Deus não tem neto. Deus não é avô. Agora aqui na Bíblia diz, Deus é avô? Então você tem aquela extrema ideia trinitariana. Irmãos, é um fio de navalha. Olha, Deus o Pai, Deus o Filho, outro. Isso é a ideia trinitariana que veio da Igreja Católica. Deus o Pai, Deus o Filho, outro. Então Deus o Espírito Santo, outro. Isso faz de Deus um avô. Você entendeu? Isso faz de Deus um avô, porque Deus o Pai, aí Deus o Filho, depois do Filho, o que vem? O que o seu filho gera para você? Não é o neto? Então não existe essa crença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas na Santíssima Trindade. Não existe. Isso faria de Deus avô. E Deus não tem neto. Deus é Pai. Estou falando de paternidade e filiação. É isso que existe em Deus. Paternidade e filiação. A era do Espírito Santo, você vai ver que é Deus mostrando para você o original outra vez. Que a revelação nos dias do irmão Branham era para mostrar para nós a mesma atuação de Deus Pai, que deu todos os mandamentos, e que através do ministério de Deus Filho, ele veio e conquistou Paulo para ser um profeta, e escreveu a metade do Novo Testamento. Mas como Deus, o Espírito Santo, ele veio e diz: agora o que eu tenho que fazer, o meu trabalho. Olha a etapa o mesmo Deus fazendo. Eu tenho que revelar o que eu falei para Moisés e o que eu falei através de Paulo. Eram mistérios, tudo era mistérios. O que é o Apocalipse? O Apocalipse quer dizer tirando o véu. Mas quem é que ia tirar o véu do Apocalipse? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Então, o véu é tirado nos dias da voz do 7º anjo. Então, o que Deus falou através de Moisés, o que Deus falou através do Filho, através de Paulo, depois, ele vem revelar através deste ministério, Deus, Espírito Santo, neste ato, que foi no ato do Monte Pôr do Sol, quando Deus estava ali, mas Deus estava descendo em carne outra vez. Deus estava pisando na terra outra vez num homem. Como Deus já tinha prometido vir através da Virgem, ele veio através da Virgem. Agora, para esse tempo final, ele não prometeu mais vir através da Virgem, porque ele já tinha vindo. A promessa dele era vir do céu e pisar na terra outra vez através do 7º anjo. Amém. Religião híbrida, presta atenção. Então, claro, 153 agora, 153, religião híbrida. Claro que creio no Pai, Filho e Espírito Santo como ofícios de Deus, não como 3 deuses, mas 3 ofícios do mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem mais. Ele é tudo. Mas estes são títulos do seu ofício. Ele é Deus o Pai. Claro que ele foi no princípio. Ele é Deus o Filho. Foi feito carne na terra. Ele é Deus o Espírito Santo, o qual está em mim.
porém o mesmo Deus. Aí você vê, a mensagem pregada por Moisés, com Jesus ela não choca. Não há discordância a mensagem pregada por Moisés e com Jesus. Mas os judeus do dia não aceitaram, porque eles acharam uma discordância, porque Jesus não guardava o sábado. E não pode ser. E Jesus falou com eles, Moisés falou a meu respeito. Ele diz, mas você não tem nem 50 anos? Como que você conhece Abraão? Está falando também sobre Abraão. Como você conhece Abraão? E ele mostrou para eles, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz assim, antes que Abraão existisse, eu era. Deus não é eu era. Deus é sempre presente. O eu sou é sempre presente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, eles deviam ver que a paternidade e a filiação estava ali. Quando a paternidade e a filiação estavam ali na terra, a filiação dizia assim, eu e o Pai somos um. Não tinha diferença. Não podia ser que nem eu e o meu filho. Eu e meu filho somos dois. Mas como o Pai é Espírito, e é o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho, que é a vida do Filho, então aí o Filho diz, eu e o Pai, que é o Pai que está em mim, é quem faz as obras, eu e meu Pai somos um. Amém? Essa doutrina de dualidade você não vai encontrar nunca na Bíblia. Nunca você vai encontrar na mensagem do profeta. Vai encontrar algumas discordâncias, falta de revelação, como os judeus acharam que Jesus estava em discordância com Moisés, mas não estava. Jesus era o cumprimento do que Moisés houvera falado. Amém. Já puseram todos os papéis aqui para mim? E eu com um monte de papel desse? Mais um. Que farei com Jesus chamado Cristo? 24 de novembro de 1963. Tradução de Goiânia. 106. Agora, o Espírito Santo é a palavra. Deus não é três. Ele é o mesmo Deus em três dispensações, três ofícios. Deus o Pai na lei. Deus o Filho na graça. E Deus o Espírito Santo, como chamam vocês, o mesmo Deus na dispensação do Espírito Santo. Deus o Pai era a palavra. Deus o Filho era a palavra. E Deus o Espírito Santo é a palavra. Vocês veem, Deus o Espírito Santo presente. Deus e o Espírito Santo em Brana. Por isso que Brana pregou, não pode ficar aí brigando com a Bíblia. Não pode, tem que dar certo. Isso tem que dar certo. As mensagens da revelação dos selos, dos trovões, os trovões que não foram escritos na Bíblia, quando o sétimo anjo chegasse para revelar, teria que dar certo tanto com a Bíblia, que você não tem que mudar de Bíblia. E não tem que acrescentar a Bíblia, porque já está escrito no capítulo 22, verso 18, que não pode, 18 e 19, não pode aumentar e nem diminuir. E aquele que aumentar ou tirar alguma parte deste livro, Deus tirará você. A parte que te cabe aqui também, Deus te tirará, e a cidade santa. Quer dizer, a pessoa perde por aumentar ou diminuir esta palavra. Quando a Bíblia diz faça, você vai e faz. Mas quando a Bíblia diz não faça, não faça mesmo. Porque Deus é sim, sim, não, não. O que passa disto é do maligno. Não fica pensando que Deus é um quebra-galho, não. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus mostra, Ele mostra que a mulher deve deixar o cabelo crescer porque o cabelo foi dado em lugar de véu, é Deus da Bíblia. Ele não mudou até hoje. Ele é o Deus de Paulo. Quando esse mesmo Deus de Paulo era o Deus de Moisés e falou através de Moisés, o homem não vista vestimenta de mulher, nem a mulher vestimenta de homem.
É o mesmo Deus que veio hoje em Brana para poder trazer essas coisas à memória. Agora, para me encerrar, eu quero encerrar com a própria Bíblia. Se vocês notam aqui este versículo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Gente, não tem ninguém que possa te ensinar mais do que o Espírito Santo, porque ele é mestre. E o Espírito Santo, neste ato do Monte Pôr do Sol, que o irmão Branham estava falando na mensagem Envergonhados dele, 52, que era Deus e Espírito Santo, naquele ato do Monte Pôr do Sol, aquilo não falha, Deus estava ensinando todas as coisas. Se você notar, o Pentecoste, quando Pedro começou a ensinar, ele estava começando a ensinar as pequenas coisas. Mas para o último dia, quando o Espírito Santo viesse, manifestado no último dia, Deus e Espírito Santo, a paternidade. Por isso, o que quer dizer Brana, Pai das nações também. Me diga o significado de Brana, irmão. Sublime é o Pai. E o irmão Branham diz: o que é HM? Pai das nações. Olha para vocês verem, outra vez vem aí, Deus lá no Velho Testamento era o Deus Pai dos judeus. Todas as nações teriam que crer no Deus dos judeus, porque era o Deus Pai dos judeus. Não adiantava eles pensar, nós temos a nossa nação aqui e os grandes reinos. Não, Deus Pai era dos judeus. Você vê agora Deus, o Filho Salvador, veio para o que era seus, que eram judeus. Os seus não receberam, mas tantos quantos o receberam, judeus, samaritanos e gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para provar para você que neste ato do Monte Pôr do Sol, nós temos a paternidade gentílica. Nós tivemos a paternidade dos judeus, Deus mostrando sua paternidade na criação e trazendo a lei para os judeus. Deus veio mostrar a sua filiação para ligar o homem com ele. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo através do corpo de Cristo. Mas nesse dia final, Deus veio revelar todos os mistérios que estavam escondidos, mas Ele veio fazer a demonstração outra vez para nós, dizendo: eu sou Deus Pai. O que é Espírito Santo? O que é a terceira manifestação? O que é o terceiro atributo? Vocês veem aqui, é Pai outra vez, é Espírito Santo, é Pai. Era Deus outra vez, Deus Espírito Santo, Ele é Pai, mas agora é quem? Ele não é o Pai dos judeus agora Ele é Pai dos gentios, Ele é Pai das nações. O que é HM? Pai das nações. Deus veio num homem para ser Pai das nações. Deus manifestou em Moisés para ser Pai dos judeus na lei. Veio no meio como filho para salvar os judeus. Eles rejeitaram, Deus passou para nós, os gentios. E agora no final, Deus Espírito Santo manifesta outra vez. Eu nunca tinha pensado nisso. Deus Espírito Santo manifesta como Pai outra vez. É Pai de quem? Pai nosso. Você já pensou bem, Pai? Ele estava na terra, Jesus Cristo, dizendo assim: quando vocês orarem, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É bom a gente aprender e expressar esta simplicidade singular de Deus. Santificado seja o teu. É bem melhor do que santificado seja o vosso. O vosso porque eles creem em trindade. Santificado seja o teu nome. Quando você ora, você já vê o singular, não o plural, mas o singular de Deus.
santificado seja o teu nome. Você já pensou bem se fôssemos mostrar para vocês o que nessa era está santificado? Santificado seja o teu novo nome. Porque agora, como Pai dos gentios, Pai das nações, não é o nome antigo, não é o Elohim, agora é o HM, que é Pai das nações. Deus, Pai das nações, santificado seja o teu novo nome. E através dessa santificação, no seu novo nome, é que ele diz no primeiro selo 35 e 75, nessa outra tradução, que é ali que se encontra a fé para o arrebatamento. Não apenas no nome de salvação, mas no nome da revelação, quando Deus está mostrando sua paternidade. E cadê os filhos de hoje? Tivemos o Pai Todo-Poderoso, que veio nos dias de Jesus encontrar os filhos judeus, e o Filho, ele mesmo, Deus se tornou carne e disse: quero ser idêntico a vocês, quero parecer com vocês, quero ser igual a vocês. E não achou muitos judeus para crer nele. É aquele mesmo Pai, agora ele é Pai das nações. Deus Espírito Santo, neste ato do Monte Pôr do Sol, envergonhados dele, 52. Você tem vergonha do novo nome? É isso que é difícil as pessoas verem. O irmão Branham trazer uma classe de mensagem desse jeito. Ele é o Espírito, Deus Espírito Santo, neste ato. Ele não está falando no ato lá de trás, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes. Ele está dizendo neste ato, que era o ato do Monte Pôr do Sol, onde Deus veio sobre o Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura. Deus veio e manifestou em seu profeta. Amém? Como está a sua filiação com a paternidade? Qual a ligação que tem você hoje como filho gentil com o Pai gentil? Agora sim, ele foi pai dos judeus na lei, mas aqui ele é pai dos gentios na revelação. HM, Pai das nações, na revelação. Que relacionamento tem você como filho com este Pai? Vive lutando contra ele, não aceitando seus pensamentos, querendo colocar os seus pensamentos, como os judeus quiseram colocar seus pensamentos no dia que Deus estava manifestado. Não, hoje eu não quero pôr meus pensamentos, eu estou em busca dos pensamentos do meu Pai. Deus Espírito Santo, neste ato, eu sabendo que neste ato ele é Pai dos gentios. Senhor, obrigado, Pai, por podermos parar um pouquinho e ouvir sua voz. Esse povo fica quieto, até parece não ter gente na igreja, Senhor. Quieto, e enquanto o Senhor fala, e como o Senhor tem que falar através de um homem, o Senhor escolheu a mim para falar aqui. Eu tenho que ceder meus lábios para o Senhor falar, que sou fraco como qualquer outro homem presente ou ausente. Sou fraco como qualquer homem, mas é a escolha do Senhor para neste ato ser pregada esta mensagem, a mensagem que prepara o povo para o arrebatamento, quando o Senhor vem como Pai dos gentios em William Branham. Obrigado, Senhor. Quero reconhecer minha filiação a esta tão grande paternidade, o Pai Branham, revelando selos, trovões, novo nome. Ele não tinha o nome de Jesus nele, como ele mesmo disse: Deus não pôs o seu nome em mim. Mas ele não podia falar também, ele pôs foi o novo nome. Mas é nós quem temos que pregar aqui agora, Pai. Esta é a mensagem da igreja eleita, da noiva eleita, a senhora eleita, que já está casada com o Filho de Deus. Nesse tempo final, Deus é a palavra, e casamos com a palavra. O nosso esposo espiritual é a palavra, nem um sistema. A palavra é o nosso marido. Ele fala,
e nós calamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.